boa noite, que alegria! Aquele abraço para você que está sintonizado na TV Max, com mais um Max Sport chegando no seu 5º ano. Nosso querido Max Sport com você, sempre no oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor. E também, você já sabe, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, a resenha raiz da televisão brasileira, nesse dia 19 de março, importante véspera, sabe de quê? Do aniversário do Bocão e do meu aniversário amanhã, dia 20 de março. O Bocão teve a felicidade de nascer no mesmo dia que eu, só que eu nasci alguns anos antes, não muito. E ontem, aniversário do meu filho querido, meu filho amado, o mais velho, né? O Tiago Mazella, trazendo 43 anos, estou velho mesmo, hein? Tiagão, 43 anos, grande figura, um ser humano excepcional, que o pai tem maior orgulho, e como o pai é tricolor. Então, é isso aí, como diria o Valdir, um dos rebeldinhos. É importante, então. Mas, depois da agenda social, o meu boa noite dele, sempre elegante, ele deveria estar em Milão com essa elegância, desfilando. Mário Silva, boa noite. Boa noite, Ricardo Mazella. Um abraço para você, para Valdir Luiz, para o nosso querido Bocão e para todos aqueles que estão nos assistindo. E há muita gente que vê a gente na TV Max e no Max Esporte, é claro. Quero mandar um abraço especial para o Nova Iguaçu, né? Que depois de muito tempo, um time de menor investimento consegue ser finalista do Campeonato Carioca. O último foi o Madureira, justamente contra o Botafogo, e o Botafogo foi campeão. Parabéns ao Nova Iguaçu, montou um time certinho. Não é o escrete húngaro do famoso Armando Nogueira, mas é um time certinho e provou isso, saindo invicto na luta contra o Vasco da Gama, que tem que abrir o olho para o Campeonato Brasileiro. Esse é Mário Silva, com sua elegância e sua história. Outro elegantérrimo, outro que, quando passava com seu Fusca no Meia, não tinha para ninguém. Meu doce irmão, Valdir Luiz, boa noite. Boa noite, Mazella. Boa noite. Um abraço para você, para o Mário Silva, para o Bocão, para quem nos acompanha. Aproveitar o ensejo antecipadamente, parabenizar os dois queridos amigos, você, Mazella, um amigo de longa data, e o Bocão também, um querido amigo, e ainda por cima, além de ser amigo e irmão, é botafoguense. Então, meu carinho, meu beijo carinhoso para vocês dois. Olha, eu gostei do grupo que o Botafogo pegou na Libertadores. Dá para fazer uma graça, que o Botafogo vai enfrentar o Universitário da Bolívia, que é uma equipe pouca tradição. Olha, Universidade do Peru, o Júnior Barranquilha e, para sua alegria, a LDU. Só que nós vamos dar uma paulada neles de novo, como o Fluminense deu agora na Recopa. Então, eu gostei do grupo do Botafogo, e o Botafogo, com os reforços que está trazendo e tendo tempo hábil para se preparar, tem tudo aí para fazer uma grande Libertadores. E é bom lembrar que eu acredito piamente que todos os brasileiros, analisando os adversários, vão passar para a próxima fase. E, pegando a carona do Mário, parabenizar o Nova Iguaçu, né, rapaz? Brincadeira, o time do Nova Iguaçu. Time bem arrumadinho, bem compactado. E o Carlos Vitor merece os nossos aplausos. Há 12 anos ele vem dirigindo o Nova Iguaçu. Começou na base e está há 4 anos no time titular. E o Nova Iguaçu tem tudo aí para fazer uma grande final. O Flamengo é super favorito, mas o Nova Iguaçu pode fazer uma grande final. E hoje, olha só que maldade. Uma pessoa mandou um zap para mim dizendo o seguinte: pô, o Vasco tinha que ter jogado em Volta Redonda. Eu perguntei por quê? Porque passaria por Nova Iguaçu para chegar em Volta Redonda. Olha, meu Deus do céu. Depois desse boa noite, desse longa-metragem do seu Valdir Luiz... Era boa noite e bom dia. Boa noite e bom dia. Seu mal educado, seu responsável, seu mal educado, seu mal agradecido. E deixando boa noite para ele, que ganhou o aniversário de amanhã. O dia será pequeno para tantos abraços e beijos. Fala, Bocão! Muito boa noite, Mazella. Boa noite, meu grande amigo Valdir Luiz, meu mestre Mário Silva. E o aniversariante, nós somos aniversariantes da semana. O dia não, a semana, né? A semana vai ser longa, né? Bocão está comemorando. Eu não sei, porque eu estou numa fase decrescente da minha vida de idade. Eu não sei de saúde, só Deus sabe.
Eu não posso perder nenhum tipo de momento. Mas pegando o gancho de Mário Silva, de Valdir Luiz, em relação ao Nova Iguaçu, muito merecido, né? Um time bastante organizado, com um treinador que tem um trabalho que é muito difícil. A gente se fazendo comparação em relação à Europa, é um cara que está 12 anos, como o Valdir falou, mesmo disse. 12 anos num clube é difícil pra caramba. E o trabalho do Nova Iguaçu, em sua estrutura, é de um trabalho de excelência. Muito legal isso, cara. Eu estou muito feliz. Assim, o Flamengo é favorito? É. Mas não pode menosprezar o Nova Iguaçu. É isso que é o mais importante. Tá certo, então. Bocão, Valdir, Mário, está começando o Max Sport deste dia 19 de março, a caminho do 5º ano e abrindo depois do Boa Noite dos meus mosqueteiros, Paulo Bizarro com E-Games. Alô, alô, galera do E-Games. Estamos chegando com muito calor aqui no Rio de Janeiro e num clima quentíssimo no CBLOL 2024 que chega aos playoffs. A classificatória terminou com a Vivo Kids na liderança, Loud sempre ela na segunda colocação, Red Kalung em terceiro, Pen Game na quarta colocação, Kabum em quinto e a Los Grandes, grande surpresa, venceu a Kabum e assistiu a Liberty perder seu jogo para Fluxo e conquistou essa vaga. Os playoffs ficam assim, dia 22, Pen Game encara a Kabum e o vencedor encara a Vivo Kids. E na dia 23, Red Kennedys e Los Grandes se encaram para ver quem pega a Loud. Muitos jogos importantes, decisão quentíssima e você assiste tudo aqui no E-Games. Fique com a gente! A dica de games de hoje é especial. O jogo é Soul Calibur, um dos mais aclamados jogos de luta de todos os tempos. A franquia já está no Soul Calibur 6, mas vale a pena você conferir o Soul Calibur original, lançado em 99 para arcade, que revolucionou os gráficos, é impressionante para a época, tem combos sensacionais e uma jogabilidade fantástica, as lutas são espetaculares e vale até um programa nosso mostrando cada um dos 20 lutadores que haviam no jogo original. Fique ligado na sua tela. Mitsurugi versus Asteroid. Battle 1, fight! Out of the ring. This you win. Battle 2, fight! This victory strengthens the soul of you win. E tem decisão também na Copa FF. Semana que vem temos a grande final com os 12 classificados que estão aí na sua tela. E não é que a Magic Squad, a grande campeã do ano passado, ficou de fora? Não é para os fracos não, Free Fire é equilibrado e não pode dar mole. A gente fica por aqui desejando a todos uma semana especial. Beijo. Tchau. Até a semana que vem. Valeu, Paulinho. Rolando a bola para Raul Marques, cada vez mais atlético, o corpo está secando, índice de gordura zero, diferente do Valdir, do Mário, do Bocão e também de mim. O índice de gordura está um pouco elevado, hein, Raul? Vai fundo, garoto. E aí, meus bodybuilders, chegamos! E rolou nesse último final de semana o Arnold Classic UK na Inglaterra. Tivemos 2 brasileiros na categoria Men's Physique e ambos disputaram semana passada o Arnold Classic Ohio. Isso mesmo, eles aproveitaram o rebote, tiveram na Inglaterra e Vitor Chaves ficou em terceiro lugar, manteve a colocação de Ohio, e Diogo Montenegro, que foi campeão em Ohio na Men's Physique, ficou em segundo lugar agora. Realmente eu não estou entendendo esses critérios de arbitragem da categoria Men's Physique. Diogo, campeão em Ohio, uma semana atrás, perdeu para o que ficou em quinto, para o Morris, que ficou em quinto lugar em Ohio. Tá difícil entender a arbitragem. O que tá rolando aí nos bastidores, nas redes sociais, é que Diogo Montenegro foi garfado. Eu
Acredito também, tá muito estranho isso. E do teu lado esquerdo, vocês estão acompanhando a apresentação do Diogo Montenegro, e do lado direito, o que ficou em 5º lugar em Ohio e agora foi campeão. E como vocês podem ver, Diogo Montenegro manteve o condicionamento, a qualidade muscular de uma semana atrás, assim como o Morris também. Sendo que Morris ficou em 2º lugar e Montenegro foi campeão. E agora o Morris campeão, Diogo Montenegro em 2º lugar. Vai entender, senhoras e senhores. E agora vamos falar um pouco de mim, que o pai vai subir no palco no final de semana agora, para ser mais preciso, no domingo, sábado é a pesagem. Vai ser minha estreia esse ano e, sinceramente, estou muito animado, estou feliz demais com o resultado. Como eu falei na semana passada, eu mudei de equipe em cima da hora, foi uma opção minha mesmo, e estou muito satisfeito com o físico que nós conseguimos colocar. E ainda falta alguns dias aí para o evento, né? Então, semana que vem eu vou estar mostrando como foi o evento, a minha viagem, porque vai ser em Resende, aqui no Rio de Janeiro, as preparações, a pintura, vou mostrar tudo para vocês e principalmente o resultado. Qual será a minha colocação? Até semana que vem, aquele abraço! Brincadeira, hein, Raul? Brincadeira. Mas o índice de gordura dele também não está dos mais baixos, não. Está altinho. Nem Bocão? Não, Rogério Vilela, Bocão? E por que eu tô nesse meio aí, cara? Porque você é gordinho também. Fala, Rogério Vilela! Fala aí, Mazela, beleza? Pô, hoje eu tô aqui com o comandante do barco, né? O cara que trouxe novamente o título de campeão mundial para a nossa seleção, que já via de um processo complexo de 2 Copas que não tinha ido muito bem, né, mano? E você retomou esse caminho. Mas antes de retomar esse caminho, mano, a gente sabe que lá por volta de 1997, se eu não me engano, né, você foi o primeiro cara a propor a ideia de um esporte multidisciplinar nas ações para treinamento. Conta um pouco dessa história, como é que você viu isso lá atrás? Pois é, queria mandar um grande abraço e agradecer o convite aí, professor Rogério. Um grande abraço também para o Mazela, sou seu fã lá de trás, cara, desde aquelas antigas resenhas. Um prazer estar aqui no programa. Mas é isso, Rogério, a gente começou lá atrás, né, esse processo do beach soccer, da criação do futebol de praia, do nosso beach soccer. Lá pelos anos de quando eu cheguei, nos anos 95, primeiro jogando ali com o Edinho, o Júnior, eles me convidando ali para participar dos treinamentos, e a partir dali eles começaram a fazer excursões, né, com essa equipe de beach soccer, e até entrar uma grande empresa, né, que começou a tomar conta do esporte. E nisso eu me prontifiquei, né, fui escolhido pelo Edinho, pelo Júnior, para ser assim a pessoa que iria comandar os treinamentos da seleção, uma vez que eles tinham os compromissos profissionais dele. Então a gente ficava exatamente nesse processo. Naquele momento eu tinha uma academia, então nós treinávamos diariamente, de segunda a quase a sábado, né? E eles 3 dias iam lá na academia. E a gente, obviamente, com a formação de educação física, a gente idealizou todo um processo acadêmico, né, multidisciplinar. O Rogério participou, ajudou muito nesse início também. E ali nós tivemos aqueles momentos que eu chamo a era romântica do beach soccer, né? Momentos de muito sucesso, muito êxito, comercialmente muito produtivo, né, para as empresas que comandaram essa modalidade. E foi um momento muito feliz, onde a gente viu o início, o pontapé inicial do beach soccer. Você, antes de assumir a seleção, nós tivemos 2 Copas que a gente pode dizer que foi um pouco de uma decepção a forma que nós saímos da Copa. E você foi muito crítico naquele momento, com aquele momento, colocando veementemente que o Brasil deveria voltar a jogar o futebol de praia ou o beach soccer nacional. Estava faltando um pouco disso, a gente estava um pouco muito preocupado em estar taticamente ali resolvendo as coisas, organizado e tal, muito bonitinho, mas estava faltando um pouco de individualidade. Conta um pouco de como foi importante nesse teu processo, essa observação dessas 2 Copas anteriores para que você chegar no resultado que você chegou.
Na verdade, Rogério, a gente tem que, nós que começamos lá atrás, que passamos pela era romântica, como eu chamo, atravessamos a era pré-profissional e agora a era profissional, eu tive a oportunidade, né, graças a Deus, a ter a oportunidade de trabalhar no exterior, no futebol e também no beach soccer. E a gente tem que acompanhar esse processo, a gente tem que acompanhar a evolução do esporte, o que aconteceu nesses 3 períodos e como a gente não pode também ficar jogando da maneira, como eu falo, jogar futebol de praia dentro do campo de beach soccer. Você é um cara do futsal, você sabe, hoje as metodologias de trabalho, a construção do treinamento... A base da dinâmica é toda basicamente do futsal, né? Quase que a mesma coisa, só que a velocidade é um pouco diferente da bola, do deslocamento sem bola. Perfeito. Legal, parabéns para você, para o grupo, para o Juninho, que foi seu auxiliar, hoje está na Sub-20 também, e que o Brasil continue a rota de campeonatos aí. Pensando em Seychelles 2025. É isso aí. Já começou. Valeu, Mazela, um abraço, tá? Um abração, Mazela. Valeu. Valeu, Rogerinho. Bocão tirando onda. Bocão com aquela calça, aquele modelito que o nego pega no pé dele quando ele sai aquelas calças rasgadas e tal. O Bocão é uma doce figura. Precisa mudar o guarda-roupa dele, mas enfim, vamos em frente. Olha aqui, ó. E quem Tá bom, conta Mazela Valentim. Exatamente. Mas quem conta história de futebol não sou eu, não é o Mário. O Mário conta. O Mário conta. Nem Valdir, nem Bocão. É o Sérgio Frias. O que ele traz pra gente hoje? Vamos ver. Boa noite, Ricardo Mazela. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do TV Max. Hoje o assunto é polêmico. Campeonato Carioca de 1986, última rodada do retorno, Vasco e Flamengo. O Vasco havia vencido a Taça Guanabara, já estava garantido com isso na final. Não tinha chance de ganhar o retorno, mas na última rodada jogava pelo Fluminense. Em vencendo o Flamengo, o Vasco disputaria contra o próprio Fluminense uma decisão melhor de 3, tendo o Vasco 1 ponto de vantagem. Caso houvesse empate, o Flamengo estaria garantido ou num triangular final ou numa decisão com o próprio Vasco, porque haveria um jogo extra contra o Fluminense para ver quem venceria o retorno. Se o Flamengo vencesse o Fluminense, entraria na final contra o Vasco com 1 ponto de vantagem. E se o Fluminense vencesse, haveria um triangular final. E a vitória rubro-negra traria a ele, Flamengo, a vantagem de 1 ponto numa melhor de 3 contra o Vasco. O Vasco era um time, na época, que contava com Paulo Sérgio no gol, Paulo Roberto, Donato, Heitor improvisado de lateral esquerdo, ele que era lateral direito de origem, no campo defensivo. Na meia, o Vasco tinha Vitor e Giovani, na frente Roberto Dinamite. Além deles, os garotos, Mazinho no meio, Santos e Romário na frente. Já o Flamengo de Jorginho, de Leandro, de Moser, de Andrade, de Adílio, de Bebeto, de Marquinho, teria ainda os garotos Zé Carlos no gol, Adalberto na lateral esquerda, Ailton no meio e Vinícius como centroavante. O técnico do Flamengo era Sebastião Lazzaroni, o do Vasco, Antônio Lopes. A partida começou, de certa forma, equilibrada, mas com o Flamengo buscando um pouco mais o gol, que acabou acontecendo numa cobrança de falta feita pelo Bebeto, executada pelo Bebeto. O Vasco empatou no primeiro tempo no cruzamento do Paulo Roberto, em que o Romário girou e bateu, fazendo um belo gol. No segundo tempo, o Vasco virou a partida em novo cruzamento do Paulo Roberto, só que dessa vez bola rolando, o do primeiro gol do Vasco foi em bola parada, e o Roberto Dinamite fez outro belo gol para a equipe Cruz Maltina. O placar de 2-1 parecia que ia se manter, o Flamengo não conseguia ser tão incisivo no ataque, mas aos 35, 36 minutos do segundo tempo, o Alcindo, que entrara no segundo tempo, mais um garoto da base rubro-negra, cruzou uma bola para a área, a bola bateu na mão do Vitor, no braço do Vitor, movimento involuntário, e o árbitro Júlio César Cossenza deu pênalti. Muita chiadeira, muita confusão, o Bebeto bateu quase, o Paulo Sérgio pegou, mas o Flamengo conseguiu o gol do empate. Logo na saída de bola, Roberto Dinamite teve um entreveiro com Andrade. Foi imprudente, digamos assim, mas poderia tranquilamente levar um cartão amarelo. Era um lance, inclusive, que o Andrade nem caiu, enfim, era um lance que poderia ter sido posto dentro, inclusive, daquela situação de nervos à flor da pele, no jogo, depois de um pênalti marcado.
o árbitro poderia ter dado cartão amarelo. Mas ele preferiu expulsar Roberto Dinamite, que era o capitão do time e a grande referência do Vasco à época. E o que acabou acontecendo? 2 minutos depois, o Flamengo virou o jogo numa jogada do Bebeto pelo lado esquerdo e o Júlio César Barbosa acabou fazendo o gol da virada rubro-negra. Isso causou uma grande confusão, muita reclamação, inclusive dos tricolores, que eram aqueles que buscavam o tetracampeonato carioca e discutiam por que o Flamengo fora tão ajudado pela arbitragem. Essa é a história de hoje. Vocês que estão acompanhando o TV Max, estão acompanhando o programa, continuem ligados. Um abraço a todos e eu me despeço dizendo o seguinte: isso é história. Ponto. Valeu, rapaziada! É o Max Sport pelo bloco meditado, vários assuntos, vários esportes. E agora vamos concentrar no futebol no segundo bloco. Mas o que você quer discutir no segundo bloco, hein, Bocão? Eu quero discutir um monte de coisa. As falas do Diniz, que são interpretativas, as pessoas têm que entender, outras não. E um monte de coisa, Botafogo, da Libertadores, Flamengo, Fluminense e o Vasco, que infelizmente saiu do Campeonato Carioca. E você, Valdirzinho? Eu quero falar do grupo dos cariocas da Libertadores e do chilique do Diniz, que não gosta de ser questionado. Ele é intocável, não pode fazer pergunta. Ele faz um monte de lambança, mas não pode ser questionado. E você, do Mário Silva? Primeiro eu quero saber da festa do seu aniversário, dando já os parabéns antecipados a você. Muito obrigado. E o parabéns também para o Bocão. Podia fazer uma festa só, seria melhor. Mas não fez. E segundo... podemos fazer na semana que vem, se o Bocão assim quiser. Aí tá certo. Vamos também destacar o Vasco da Gama, que eu estou preocupado com o Vasco. Meu neto está aqui, inclusive, comigo, chorando lágrimas de esguio. Mostra ele aí, se tiver com tá? Já ele gasta a água do mundo, está tomando banho, leva 2 horas. E também qual a idade grupo dele, Mário? 10 anos. Então já entendi. Então tá bom. Eu pensei que fosse lá o César Maldoso. E discutir também a Libertadores, os grupos da Libertadores. Marcela, vai ter festa? Vai ter festa? Vai sim, domingo. Eu vou falar. Não, porque já deu muito problema. Você demorava muito tempo no banho quando garoto, não? Na adolescência? Eu era saliente naquela época mesmo. O Bocão tem que ter demorado muito no banho, muito no 3 Ai, gente, eu até achava que eu poderia ser trans de tanto que eu tinha. O Valdir morava lá na Dias da Cruz, perto da casa do seu Namal. Verdade. Vai comendo, Raimundo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Max Sport, oferecimento de Rede TV. Hoje está animado o programa Rede TV, Bye Bye Lixo e principalmente você, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando e distraindo também a você que está ligadinho na nossa TV Max. Oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Vamos em frente com o Otávio Bocão, Valdir Luiz e o meu doce amigo Mário Silva. Olha só, muitos assuntos, então vamos tentar esticar o máximo aqui para poder ter retorno. Primeiro assunto, fala do Botafogo, Valdir. Você queria falar do jogo que vai ser no Newton Santos 2 jogos, é isso? Possivelmente vai ser a decisão da Taça Rio, possivelmente no estádio Newton Santos, porque o estádio Cir Rezende de Mendonça
do Boa Vista deve ser interditado pelos lamentáveis acontecimentos que, me permita a redundância, aconteceram no último sábado, quando o Boa Vista venceu a Portuguesa por 3-2, operaram a Portuguesa, bateram no presidente da Portuguesa, ele foi até da parte na delegacia local, agrediram o pai do presidente da Portuguesa, um senhor de 84 anos. O Marcelo? O Marcelo foi agredido, o pai dele também. Marcelo é meu amigo, eu não sabia disso. Marcelo é meu amigo, eu não sabia disso. Hein? O Marcelo foi agredido, a Portuguesa entrou com pedido na federação, entrou na parte criminal, foi para a delegacia lá de Bacaxá dar uma queixa-crime. Então vamos ver como é que se posiciona o TJD. Porque o Botafogo vai ganhar onde for, né? Vai ganhar do Boa Vista em casa, onde for, no Japão, claro que vai ser campeão de qualquer maneira em cima do Boa Vista. Então o que acontece? Mas o bom senso manda que não tenha jogo lá. Vamos aguardar. Queria falar rapidamente da situação do Botafogo na Libertadores, que, na minha opinião, o Botafogo foi guindado pela sorte. Não pegou nenhum brasileiro, pegou um grupo onde ele pega Universitário... A gente vai falar da Libertadores. Eu só quero adiantar os outros assuntos para a gente voltar a falar da Libertadores. Tá bom. Então, perfeito. Você queria falar do Botafogo de um modo geral. A gente volta a falar de Libertadores. Então, eu queria falar com o Botafogo. Mário, você citou o Vasco da Gama, não foi? Citei, porque o Vasco perdeu a chance de uma final com o Flamengo, que seria fantástico para as duas equipes. Perdeu para o Nova Iguaçu, certo? O Nova Iguaçu, na primeira fase, ele só perdeu um jogo, que foi para o Fluminense. Mas o Vasco tinha a obrigação de vencer pelo investimento. Então, eu estou projetando para o que vem pela frente, que chama-se Campeonato Brasileiro. Estou com a frase do Ramon Dias aqui: Vasco não vai barrar, Vasco não vai cair. Mas, falar só não adianta não, gente. Tem que contratar. O Ramon morreu abraçado com o Praxedes, que pode ser bom jogador, mas a fase é tétrica do Praxedes. E eu, que estava em casa assistindo a partida, que eu estou de férias, a Nacional, eu estava em casa e disse: vai tomar um gol daqui a pouco. Estava na cara que ia tomar um gol de contra-ataque. Estava pedindo para tomar um gol e tomou. A defesa, brincadeira, a defesa do Vasco. Então, SAF tem que botar dinheiro, nem que tire mais na frente. Por isso, o Vasco me preocupa e muito, podendo voltar para a segunda divisão, se não melhorar. Ô, Bocão, você destacava o quê para falar no segundo bloco, amigo? Não, eu falava até, eu acho que da fala do Diniz, que assim, tem muita gente que é da imprensa, vocês, meus companheiros, e eu como ex-atleta, eu até entendo, cara, de uma certa forma até a página 1, entendo o Diniz. São perguntas, às vezes, não tão pertinentes do que se refere ao futebol. Ninguém é repórter e pode ser treinador. Eu acho que o Renato Gaúcho está levantando essa bandeira e, evidentemente, esses treinadores, eles devem ter um grupo entre eles que se falam e está começando a levantar uma bandeira a partir do princípio de que, olha só, gente, vocês podem fazer, mas o treinador não é obrigado a responder ou a ter uma pauta sobre qualquer assunto. Ótimo. Mas ninguém pode falar, sendo repórter, com todo o respeito, de tática, de alguma coisa relacionada. Você pode perguntar outras coisas, por que seu time não rendeu alguma coisa. Agora, falar assim, eu acho que você tinha que pôr. O cara daqui a pouco está falando de um 3-5-2, de um 4-1-4-1, de um 4-3-3, que, pelo amor de Deus, o cara passa a semana toda chegando 7 horas da manhã no CT, saindo de lá às 5 horas da tarde. E ninguém tem, talvez, relevância nenhuma em querer mudar o que os jogadores dentro do campo eles podem dar uma resposta ou não. O Fluminense foi mal porque o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil. O Flamengo hoje tem, talvez, o melhor time do Brasil, tem o melhor treinador do Brasil. O Tite, até pouco tempo atrás, o Diniz, na melhor tempo atrás, era o melhor treinador do Brasil pelo desenvolvimento do processo de evolução do futebol. Bocão, hoje revolucionou. Me dá uma parte só, uma rapidinho. Vou falar também depois, fala. Depois eu quero falar. Eles estão provando do próprio veneno. Sim, claro. Porque eles fecharam tudo, você não consegue ver treinamento
E isso abre dois caminhos. Primeiro, o cara fala sem ver. Fala sem ver, fala besteira. Segundo, o treinador também não pode pautar o repórter. E o repórter não pode ser comentarista. Agora, o problema maior é que você não tem acesso. Você não vê. Se você não vê, você faz elucubrações a respeito do que aconteceu. Aí o cara fica irritado. Eu entendi, é perfeitamente o que você está falando. Esse fato é uma polêmica relevante. Mas não é o treinador que talvez feche só ele. Mas gosta que feche. Ele O tem problema é o seguinte, de diretoria, de presidente, fala assim, eu não consigo mais trabalhar. O problema é o seguinte. Muito mais estratégico do que propriamente tomada de decisão de qualquer jogador. Eu não acho que é estratégia só, não. O Mazella foi repórter há pouco tempo. Foi pouco tempo, virou logo narrador. Eu e Mário fomos muitos anos. Eu fui 25 anos repórter. Eu cobri 3 grandes clubes. Cobri o Botafogo mais de 15 anos, cobri o Flamengo e cobri o Fluminense. Na minha época, e o Mário sabe disso, o chefe que nós tivemos, se você hoje, todo mundo é comentarista. Todo mundo é qualquer garoto de universidade. Aí fica aqui falando essas babaquices que os caras falam. Linha alta, linha baixa, terceiro terço, quarto terço. Então, na minha época, eu e Mário, e mais o Mazella também, o Mazella foi pouco tempo, mas foi. O Mário foi setorista de Vasco anos. Então a gente sabia o que perguntar. O que tem que perguntar? A única coisa que eu não gostei, quando ele foi questionado por que botou um canhoto de lateral direito, ele deu chilique. Mas muitas coisas eu concordo com ele. Que os caras hoje, o repórter mesmo de rádio, ele fica hoje na zona mista, não vai para a coletiva. Aí os caras ficam. E primeiro, os caras são torcedores. Todo mundo tem clube, mas na hora que você está trabalhando, você tem que ser profissional. Então os caras são hoje, qualquer blusunta hoje comenta futebol, tem um canal e blogueiros se acham maior, não respeitam o passado de quem fez. E a gente chegava na nossa época, não tinha coletiva. Eu cansei de interpretar jogador em quarto de hotel, na casa de jogador, dentro do ônibus, dentro do avião. Então, mas por quê? A gente sabia perguntar. Os caras não sabem perguntar. Não, você jogou com a linha baixa? Você jogou com a linha alta? Que eu tô reclamando os caras perguntam, Fernando Diniz, por que você botou o Marquinhos de lateral, que ele é canhoto? Então, o problema aqui também, eu critico algumas atitudes dele, mas também defendo. Porque a nossa classe, todo mundo comenta futebol, amigo. Todo mundo comenta futebol. E fala de futebol. E fala um monte de bobagem. Olha só, para encerrar esse assunto, eu vou dar minha opinião. Esse faniquito, como diz meu amigo Anderson, esse faniquito que ele deu, não justifica. Não justifica. Vocês têm razão, não justifica nada. Por quê? Ele botou vocês que têm blog, vocês jornalistas, vocês... Ele deveria ter dito... Dado os nomes, ele botou todo mundo no mesmo saco. Não pode, você tem processo, não pode. Ele generalizou e a carapuça serviu para alguém. Que processo não, carapuça não, cara. Ele deu faniquito, se ele é psicólogo, deveria trabalhar mais, que ele se formou nisso, não justifica. Tem uma cacetada de cara que não é jornalista, hoje virou influencer, virou isso, aquilo, e vai, ok. Mas ele não deveria ter generalizado. O Diniz também tem que descer. Eu acho que o Diniz tem que ser mandado embora. Eu sou fã dele, mas tem que descer um pouquinho do pedestal e ver. Quando ele fez coisa boa, todo mundo aplaudiu. Quando não faz, na nossa avaliação, como o Mário frisou muito bem, como o Mário frisou, porra, a gente não acompanha o treinamento, a gente acaba sendo refém de resultado do jogo. A gente observa. A gente passou uma semana inteira sem saber quem vai jogar. Então você não pode opinar. Antigamente a gente via treino, assistia coletivo, assistia até no estoque. Não, então ele pisou na bola assim. Ele pisou na bola assim. Tem um abismo enorme do que o Valdir está falando. Eles viam treino, mas não tinham acesso à internet. Esses caras hoje não veem treino e têm acesso à internet como se a internet dessem talvez chancela para eles se tornar treinadores de momento, uma entrevista. Eles não têm know-how para fazer perguntas, eles fazem pergunta comentando. Então, isso. Mas não justifica. Comenta. Ninguém quer mais dar notícia. Ninguém dá mais notícia. O que é esse? O faniquito que o Diniz deu, cara. Não é por aí. Não, eu sei que tem mala perguntando, pergunta repetida. Muita mala, desculpa. Tudo isso. Mas ele não pode botar no mesmo saco todo mundo. Esse é o problema. Aí eu concordo com você. Só para fechar rapidinho. Você escuta uma coletiva, você fica irritado.
Porque Eu você também não vê fico. nenhum companheiro de rádio, nem de televisão perguntar, eu sou Nada. fulano de tal, eu sou do blog não sei o quê, eu fulano de tal, isso. e os caras não Perfeito. perguntam objetivamente. Ô, Fernando Nada Diniz, pertinente. Dá você uma, não dá tem, uma volta, dá você uma não tem um volta, dá uma André, volta. Nada você não que tem um perguntar André. de tática, Você tem que sim, perguntar Bocão. objetivamente. Sim. O André levou o terceiro cartão. Quem você vai jogar? O cara fica, não, porque você jogou com a linha baixa, depois. Não, ninguém, ok, cara. ninguém dá Mas, má notícia, peraí, todo mundo quer ser Mas tem que comentarista, entrar pô. discutir taticamente, sim. O Diniz, o que você pretendia? Qual era o teu objetivo? Mas Ao tem que botar um saber cara torto perguntar. na Mas direita. os caras É, ficam pô. pegando, Chegou- ficam é, pegando não, tá- carona Por desses isso que eu amo o Nutellas Renato de hoje, que Gaúcho. só ficam falando uma porrada de sandice, esses Nutella de hoje que não vira metade que eu e Mário você vimos, e ficam, não, Não, porque ok. linha baixa, linha alta, terceiro Concordo. terço, quarto terço, Concordo. pô, fala futebol, isso que eu jogador amo o Renato espetado, Vamos deixar eu esse nunca vi assunto, jogador já espetado, falamos jogador muito. aberto pela esquerda. O Diniz tem que baixar um pouco a bola, eu Ô, acho. Também O tem, dele é uma também crítica tem, concordo com você, na também minha tem. posição construtiva, não é para Também tem. desmerecer nada Parabéns. dele. Baixa a bola, pô, vai em Vou frente, trazer o faz o teu Diniz trabalho e a gente vai discutindo. Foi Não, bom, ele é foi Posso gente ruim. fazer? boa, E cara, mas acabou, ele cara, tem e que baixar a acabou. bola. Sem Concordo com faniquico, sem você. ataque de pelanca, sem nada, pô. Cara, chega, já Posso, deu. Bom, posso fazer fala, aqui vamos uma fechar esse assunto. Fala, Mário. colocação rápida? Essa semana que passou, uma colega nossa de jornal, que trabalhou no Globo, que casava com um grande compositor, o nome dela agora me foge, Marlúcio Martins. recebeu, Marlúcio Martins, recebeu o que Vascaína. recebeu a Prêmio da carteira Sudeste. de 30 anos da SERJ, coisa que eu tenho, acho que o Valdir tem e tal. Tem. Eu não tenho. Mas ela... Muito bem. Então eu quero pedir ao presidente, ex-presidente Geraldo Leite e a Marta... Não, atual ainda. Marca Atual, não, é, Leite. Vamos Ah, direto, lá. Mário. Acelera aí. que faça o seguinte: vamos facilitar o estacionamento para nós, porque é um absurdo, um estacionamento gigantesco, sobrando vaga, e pessoas que não podem se locomover não podem colocar os carros lá dentro. É uma Ô, Mário, covardia. Deixa eu fechar. Eu fui Vou fazer resolver Fluminense e Flamengo no sábado, não tive estacionamento, com 30 anos, com Um diploma da absurdo. SERJ, com credencial, e o Dudu lá, que é o assessor do Heraldo Leite, falou que a SERJ tem pouquíssimas vagas, só tem 15. Então, Absurdo. a partir É daí, lamentável. não, Eu, mas quando qual vou o a problema jogo do aí? Botafogo, eu fico sem. Só tem estacionamento, porque, graças a Deus, eu sou amigo do presidente do Sérgio Melo e do meu querido amigo Marquinhos, que me deu estacionamento. Que com 30 anos de Sérgio, é verdade. Você não consegue estacionamento O para o bloco jogo. andou e a gente não falou, a gente ficou nesse negócio de Diniz, que lá já bagulhou esse negócio aqui. Bom, rapidamente então. Presidente da Liga. Porra, Eu tenho estacionamento no Maracanã. Bom, vamos fechar esse bloco aqui. LDU, Júnior Barranquilha, Universidade Peru e Botafogo. Sem se alongar. O que você achou? O Valdir começar a falar, termina, para a gente terminar esse bloco, porque a gente falou de Diniz, acabou perdendo um tempo errado. O seu objetivo, passa Botafogo e LDU para a próxima fase. Universidade Você, do Peru. Bocão. Cara, é muito complexo. Depende do momento de cada time. Evidentemente que a gente é um grupo que a gente... A análise é hoje, Bocão. Não adianta comprar. A análise é hoje. Hoje, o que você Tá acha? bom. Quem tá ali tem que estar preparado para enfrentar qualquer time. Eu acho que o Botafogo passa com a LDU. Você, Mário. Pelo que está escrito, Botafogo e LDU. É o que deve dar. Mas eu acho que tem que ter uma atenção com o Júnior Barranquilha, que lá é meio complicado. Só atenção, mas eu acho que o Botafogo... Calor, miserável. Eu acho que é complicado. Um outro para fechar, o que não tem carioca, Grêmio Estudiantes de La Plata, Strongest da Bolívia, Achipato. Grêmio acho que passa tranquilo junto com os Estudiantes, não é isso? Ou a altitude, Bocão? A altitude da Bolívia pode atrapalhar alguma coisa? Mazela, esse talvez seja o maior problema de todos os clubes, o deslocamento e a altitude. Mas eu acho que o Grêmio pode passar. Tem um treinador super carimbado aí, um cara bom pra caramba. Eu acho que o Grêmio passa juntamente com o Estudiante. Para fechar o bloco e o grupo que é outro brasileiro que não é do Rio, Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central e o Caracas. Mário, esse grupo acho que é meio complicado, hein? O Caracas tá fora. Até o Vasco ganhou dele. Jogar com o time argentino é sempre complicado. Tem um time argentino aí no meio, não tem? Rosário Central. Tem. É complicado.
Mas eu acho que passa o Atlético e o Penharol. Valdirzinho, São Paulo, Barcelona do Equador, Tajeres da Argentina e Cobresal do Chile. Esse grupo é equilibrado, mas para mim passa São Paulo e Barcelona de Guayaquil. O Tajeres da Argentina, você acha que não chega? Tajeres chega não. Mas tá bem no campeonato. Mas a discussão é hoje. Não adianta a gente projetar hoje uma coisa. Quando for na frente é o problema. Quando tiver o jogo, vocês falaram que o Tajeres era ruim e ganhou todo mundo. Mas, naquele momento era o que a gente está analisando antes da bola rolar, quer dizer, é difícil. Rapidamente, Paulinho, como é que ficou o negócio do Vini Júnior aí com a crise do Real Madrid? Diz para mim aí, Paulinho, boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Valdir Luiz, ao Otávio, ao Mário Silva e a todos que, através da TV Max, acompanham mais um Max Sport. Nós, como sempre, diretamente da capital europeia, Bruxelas. Bom, falando sobre a sua primeira pergunta, Mazella, ou seja, a situação de Vinícius Júnior no Real Madrid. Eu posso dizer praticamente que continua. O problema mantém-se. Os jogos fora de casa são praticamente um terror para o atacante brasileiro. Mas há um impasse muito grande. O Real Madrid parece a cada dia que passa se afastar mais do caso. Deixar um pouco mais o jogador esfriar a cabeça e tentar focar no futebol. O problema do Real Madrid, e crônico, é que o Real Madrid tem praticamente metade da equipe negra, o que coloca numa situação muito difícil para a diretoria uma reclamação direta e, obviamente, os protestos, levando-se em consideração que os outros jogadores negros, como Bellingham, Rudiger, Alaba, não têm o mesmo tipo de queixa em relação a atos racistas. A situação complica-se, mas Vinícius Júnior é alvo, sem qualquer dúvida, de uma autêntica caça ao homem quando o Real Madrid joga fora de casa. E esse é um problema que tem que ser visto também pela Federação Espanhola, mas com muita cautela. Colocar todo o povo espanhol como racista é algo também precipitado. É necessário que haja um pouco mais de cabeça fria, foco para a resolução da situação e, especialmente, tranquilidade do Real e do jogador para resolver o problema. Valeu, Paulinho. Valdirzinho, você está curioso com alguma coisa com o Paulo? Queria mandar um abraço, primeiramente, para o meu amigo Paulo César Oliveira, saber como tem acontecido o desempenho desses 3 jogadores brasileiros que estão no Porto, foram convocados pelo Dorival Júnior. O PP, ex-Grêmio, o Wendel, que também jogou no Grêmio, e o Galeno, que nunca jogou num grande time no Brasil, jogou no Anápolis, que nem divisão tem, e está no Porto e foi convocado para a seleção. Valdir, num cômputo geral, a participação de Wendel, Galeno e PP pode ser considerada positiva. Em termos individuais, fazem uma boa temporada e são titulares da equipe do Futebol Clube do Porto. Mas, coletivamente, o time não vai bem. Ocupa apenas a 3ª posição no campeonato nacional, tem pouquíssimas chances de conquistar o campeonato. Já foi eliminado o Porto da Liga dos Campeões, apesar de uma participação muito boa, com 2 jogos, 1 derrota fora de casa, 1 vitória em casa. E no jogo da volta, a eliminação nos pênaltis, com um detalhe importante: Galeno e Wendel foram os jogadores que falharam os pênaltis e que decretou, então, nesse caso, a eliminação do Futebol Clube do Porto. Acho que eles jogam bem, tem realmente uma temporada positiva individualmente, mas o grande destaque brasileiro, em termos de equipe, é sem dúvida nenhuma Otávio. Ele que foi formado na base do Flamengo, faz uma temporada muito boa. Entrou no decorrer da competição, conseguiu se firmar e faz um campeonato excelente, merecedor de elogios por toda a imprensa portuguesa e normalmente mostrando que tem capacidade e qualidade. Ele que veio do Famalicão, subiu, conseguiu conquistar o seu espaço e demonstra, em minha opinião, que é hoje o principal jogador brasileiro na equipe do Futebol Clube do Porto. Tem algumas convocações que entra técnico, sai técnico, eu não entendo, mas vamos em frente. Já a gente volta com a reta final do nosso Max Sport, sempre oferecimento de Rent TV e de Bye Bye Lixo. Rio, corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo.
o melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, pronto, agitado hoje. O Diniz deu um maior tititi aqui, ó. Vamos em frente. Sempre oferecimento de Renda TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, disparado. É a resenha raiz da televisão brasileira. Meus mosqueteiros hoje, com Otávio Bocão, com uma vistosa camisa amarela. Valdir Luiz com aquele quadro do Picasso ao fundo. E o Mário Silva com aquela camisa linda, comprada em Milão, numa de suas inúmeras viagens. Não é isso? Vamos em frente aqui com o nosso Max Sport, agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência, o seu prestígio. Antes de voltarmos ao assunto Libertadores, 2 jogos. Mário, você levantou o dedinho, Mário? Fala, Mário. Levantei. Primeiro que a camisa foi comprada em Istambul, a capital da Turquia, né? O segundo, eu queria falar. Eu posso te corrigir? Não. Pode. Porque Ankara, que é a capital. Ankara. Você, com professor de história, agora foi feio, Mário. Mas isso aí é geografia. Isso é geografia. Mas a história mostra que você tem estudado junto. Deixa eu falar um negócio rápido, ainda em cima daquela confusão toda. Ô, Mazela, quantos amigos de fé você tem no futebol? Entre jogadores e técnicos. Eu nenhum. Competidores. Nenhum. Valdir, quantos amigos de fé é aquele que você leva na sua casa? Vamos, e por aí vai. Quantos, Valdir, você tem? Eu tenho 2. O Wilson Gotardo e Renato Portaluppi. 2. Eu não tenho nenhum. E o Bocão tem algum... Não, do futebol que eu estou dizendo. É futebol do salão, não. É. Acho que eu tenho uns 4. Então, no total, 4 com 2, 6, dividido por 4, dá menos de 2. Quer dizer o seguinte, eles não gostam da gente. Vai. Mas isso não é novidade nenhuma. Quando interessa, Mas na nossa época era diferente, o tratamento mas era mesmo outro. assim. Eu tenho grandes amigos, eu tenho muita gente que eu me dou muito bem na minha geração de repórter. Dá bem é uma coisa, amigo é outra. Não, amigo eu cito esses 2. As filhas cresceram juntos, fui no casamento de filhos. Tem um ditado que diz... Amigo, palavra fácil de se pronunciar, mas difícil de se achar. Eles assim que puderam, eles assim que puderam expulsar a gente das concentrações, dos vestiários, de tudo. Eles pegaram a brecha e foram, porque eles também não gostavam. Relembra fechar a concentração de Flamengo e por aí vai. O tempo passa, Mário, o tempo as coisas mudam. Mas eu não esqueço. Essa música é de Nelson Gonçalves. O mundo mudou. Nelson Gonçalves, as essa não são música. mais as mesmas. A música é Nelson agora Gonçalves. É streaming. Às vezes agora a idade internet, não bate. o mundo muda. Ou para melhor ou para pior, a vida que segue. E às vezes a idade não bate. Tudo começou naquele Mundial de 2000, Mário. Tudo começou naquele Mundial de 2000. Eu que fui atleta. Se eu não for amigo do Ronaldo Fenômeno, que foi criado comigo, esse seria meu amigo, que eu conheço um monte de gente que é amigo do Ronaldo Fenômeno. E ele fez a vida de um monte de gente. Eu não fui, eu fui jogador. Eu não sou bilionário, não sou milionário, não sou nada. Esses caras vivem a vida deles assim. Bom, vamos tocar o programa aí, que você virou um varandão da saudade, um choro, que eu acho que... Não, varandão não. Porque o chilique do Fernando Diniz... Ele só quer elogio. Todo mundo quer elogio. Mas tem hora que tem que criticar. Não é. Mas a gente tem que entender que... Ele falou, ele bateu, a gente bateu aqui e vida que segue. Cada um usa o canal que pode, que tem. O Muricy batia todo mundo e os caras achavam graça. O Muricy é engraçado, né? O Muricy dava patada em todo mundo e depois virou comentarista de televisão. E aquela frase, não é mudo e joga bola... Comenta na Sport TV. Mas não é só Sport TV, não. Bandeirantes.
Quando ele quase morreu do coração, aí ele mudou. Virou o mercado, viu? O mercado é esse. Então, lamentavelmente, você perde qualidade, você perde entendimento, as pessoas, de modo geral, não são preparadas, têm dificuldade no português muito. É isso. Estão perdendo tempo aqui, o programa é rápido. O problema do Diniz foi quando ele diz que o resultado talvez não seja o mais importante, que é a formação do atleta. Não, vamos parar. Ele falou uma porrada de besteira. Quem é o verdadeiro tricolor? Quem é ele para dizer quem é verdadeiro tricolor e quem não é tricolor? Que moral ele pode dizer isso? Eu adoro ele, acho um técnico do cacete. Ele não pode falar isso. Ele vai dizer que ele é mais tricolor do que eu, não é. Ele não pode dizer quem é o verdadeiro tricolor porque critica ou não critica. Bocão? Não. Beleza. Então ele falou porrada de coisas que não é legal. Falou. Beleza. Quem vai dizer? Vai dizer quem é tricolor, quem não é tricolor? Quem elogia? Não, pelo amor de Deus. Ele teve coisas certas. Quem é o melhor treinador do Fluminense da história? Ele ganhou títulos. O Fluminense teve time. O Cristiano Ronaldo ganhou vários. Eu acho que o Messi é 200 mil vezes. Aí você fala, qual foi o maior jogo? Pô, cara, a gente vai estar perdendo tempo no programa com coisa que a gente não está andando. Para mim, teve Tim, teve Zagallo, teve Tele, todos os dirigiram o Fluminense. Por que tem peso Libertadores hoje e antes não tinha? Porque tem os melhores. Em cima do que o Bocão falou, eu tive muito tempo em clube, tive no Vasco, tive no Fluminense. Sim, respeito máximo. Fluminense famoso lá lá em Friburgo. Não, o Suárez também, o outro presidente, o rei do tapetão, o Vilela. Enfim, eu acho o seguinte, eu acho que o repórter tem o direito de perguntar o que ele quiser. Concordo. Agora, o cara responde se quiser ou não. Mentira, porque se ele não responder o que ele quer, ele vai ser crucificado por todo mundo. Mas aí, crucificado é problema de quem crucificou. Eu pergunto... somos nós da imprensa. Eu pergunto, eu não entro nessa. Eu pergunto, o cara... Você está generalizando, Bocão, caceta. Olha, você está generalizando, cara. Tem bons profissionais e tem maus profissionais. Vou dar um exemplo. Só um minuto. Vou dar um exemplo rápido. Perguntamos a Evaristo de Macedo, que foi meu ídolo. Vi jogar. O Bebeto vai jogar amanhã em Brasília, contra o Peru. Ele foi textual e disse, não vai jogar. No dia seguinte, ele escalou o Bebeto, ferrou todo mundo. Ferrou tanto que o Roberto Vieira, que era o assessor de imprensa, saiu e questionou ele, que os jornais, ele furou tudo que é jornal. Então, nós perguntamos, ele respondeu o que queria, com licença, dá uma palavra, no dia seguinte, porrada. Pagou para ver, mas era uma outra geração de qualidade. Eu duvido ele dar um chilique na frente de um Kleber Leite, do Loureiro, do outro grande repórter. Não vai dar porque os caras são juvenil. E os caras não se impõem. É um juvenil. Duvido os repórteres da nossa geração jamais davam um chilique. Primeiro que se impunham. Segundo que sabiam perguntar, coisa que esses caras de hoje não sabem. E assistia. Esse que é o detalhe. Fluminense, falou, o programa foi todo desvirtuado, foi tudo pro cacete. Fluminense, Cerro Porteño, Aliança Lima e Colo-Colo, Valdir. Olha, o Fluminense, para mim, o adversário maior do Fluminense, por incrível que pareça, vai ser o Independente Del Valle. O Fluminense passa junto com o Del Valle, que vai ser o grande adversário. Valdir, você tá mamado? Tá bebendo uma cervejinha? Não. É Cerro Porteño, Aliança Lima e Colo-Colo. Desculpa, eu vi que eu peguei o papel aqui. Não, eu não bebo cerveja, só tomo vinho, mas não bebi ainda que está muito quente. Fluminense e Cerro Porteño, para mim. É que eu peguei o papel errado. Cuidado, não de anotar, pode cuidado. Pode dar medele. Como é que você vê o grupo, Bocão? Eu acho que o Fluminense, se voltar a elevar o seu nível de exigência para uma competição, ninguém quer jogar Campeonato Carioca, com todo respeito, são pagos para isso. O Fluminense gosta de Libertadores. Os caras querem ser campeão do mundo. Já chegaram lá próximo, tomaram uma pancada. Ninguém quer mais jogar Campeonato Regional. O brasileiro tem 38 rodadas.
Eu acho que o campeonato mais fácil para tu ganhar, para tu deixar currículo, troféu na sala de troféus, é o Copa do Brasil, que são 11 jogos. Todo mundo quer ganhar agora. É o campeonato mundial, vai chegar na Libertadores para ganhar, aí o nível eleva. Pronto. Mas exatamente, é que eu falo, futebol é momento. Hoje, o momento, o pessoal quer isso. Antigamente não era assim. Então você não pode dizer que o cara de hoje é melhor do que o cara de ontem, porque era outro momento, outra exigência, outro foco. Entendeu? Mário, fala, Mário. Eu acho que eu vou com o relator. Acho que Fluminense, até pelo que já fez, e Cerro Porteño. Se bem que o Cerro Porteño, às vezes, dá umas titubeadas fortes, mas vou com os O dois. Colo-Colo no Chile não está bem no campeonato. E o futebol peruano é fraco, quer dizer, então eu não vejo problema. Já falamos do Grupo de São Paulo, do Grêmio, do Palmeiras, do River Plate, do Penharol. Falta do Flamengo, agora do né? Flamengo. Oi? Falta do Flamengo, Flamengo, Bolívar. Bolívar tem altitude também, não tem? Tem. Tem, porque às vezes alguns times da Bolívia jogam em Santa Cruz de la Serra, que é baixo. O Milionários, que é um clube chato, são Milionários da Colômbia, e o Palestino deve ser o saco de pancada. Olha, o adversário do Flamengo vai ser o Bolívar na altitude. Se eu fosse o Tite, eu levava um time mesclado, quando vier aqui, leva uma caroçada do Flamengo. Para mim, passa Flamengo e Milionários. Fala, Bocão. Eu acho que o Flamengo é o time a ser batido nessa Libertadores, cara. Depois que contratou o Tite e pegaram o Tite no meio do caminho no final do ano lá, ele ajusta a defesa. Eu acho que o Flamengo é o time a ser batido. O Flamengo é o melhor time do hoje do sul-americano. Porque ajustou a defesa, tem o pessoal de meio para frente entrosado, ou da frente entrosado, e os caras olhando para um lado, olhando para o outro. Tipo, você decide? Não. Se não decidir, eu decido. Pode ser? Pode. Vários jogadores com poder de decisão. O Flamengo é favorito. É Flamengo e quem? Bolívar. Bolívar, Milionários e Palestino. Eu acho que Flamengo e Bolívar. O Bolívar pela altitude, mas esse Milionário é um time chatinho, vai brigar com o Bolívar. O Bolívar, o grande handicap é a altitude, né, mano? Altitude. Quando vem o nível do mar, leva pancada. O negócio é o seguinte, quando se joga sinuca, é um esporte que o melhor dá um partido pro menor. Né? 30 na bola, 3, por aí vai. O futebol tem que ser nivelado. As condições têm que ser iguais. E, lamentavelmente, a FIFA voltou atrás e permitiu que se jogue a 3.600 e a 4.000, que é um absurdo. É um absurdo. A Copa do Mundo no México, aí não tem jeito. Mas Libertadores, você jogar a 3.600, 4.000, seja Flamengo, seja Fluminense, seja quem for. Mas, mesmo assim, eu acho que Flamengo e Milionários passam. É a minha opinião. Tá certo, então. Pelo que em resumo, os times brasileiros, como o Valdir falou na abertura, foi o Bocão, não me lembro bem, todos passam. Devem passar. Todos devem passar. E a segunda fase são 32 clubes, 8 grupos de 4, e a segunda fase é sorteio também, primeiro contra o segundo, não é isso? É sorteio. O primeiro do grupo leva vantagem de jogar segundo em casa. Sim, mas o primeiro de cada grupo tem vantagem de jogar o segundo. A partir das quartas de final é sorteio ou é já cruzado? Aí essa informação eu estou ainda carente. Cruza. Aí cruza, é cruzado. Vamos ver. Mas tem também Buenos Aires, hein? Ainda resolver. Não, o estádio não tem. Não joga em Buenos Aires. Eles não querem definir o local. O local por causa de Maracanã, Fluminense. Se for River Plate final, por acaso, não vai ser no Monumental de Nunes. Não botar em outro lugar. Ô Bocão, faz a perguntinha para o nosso Paulo César Oliveira para a gente ir embora. Eu queria saber o seguinte, para mim, Paulo César Oliveira, depois do Vasco e Nova Iguaçu, talvez tenha sido, nesses quase 3 meses, o jogo mais bonito do ano entre Manchester United e Liverpool. Você concorda comigo? Se você viu Nova Iguaçu e Vasco, eu achei o jogo de propor, acho muito legal na plasticidade do jogo em si. Otávio, que jogão de bola foi a final da Copa da Inglaterra no último fim de semana entre o Manchester United e o Liverpool. Super jogo, 4-3. E você me diz do Vasco, Nova Iguaçu,
Aliás, parabéns ao Nova Iguaçu, que faz uma campanha sensacional e digno merecedor de estar na grande final, tratando com seriedade o Campeonato Carioca. Mas a gente fala de um outro nível, de um outro jogo, super jogo do Manchester United, que serviu um pouquinho para pagar a má temporada que faz em termos de consumo interno. Destaque para Diallo, que marcou o gol da vitória, para Rashford, que foi excelente no jogo, e também para Bruno Fernandes e Antony, o brasileiro que marcou um dos gols da vitória e da reviravolta da equipe do Manchester United, vencendo o Liverpool por 4-3. Há muito tempo que a equipe do Liverpool de Anfield Road não tomava 4 gols em uma partida. Tomou no último fim de semana e realmente foi para delírio absoluto da torcida do Manchester United, que estava sedenta por títulos e há tanto tempo não conquistava alguma coisa de relevância em termos de campeonato na Inglaterra. Vitória final por 4-3, vitória merecida. Vamos ver o que vai ser em termos de reação no campeonato, quer em termos anímicos para o Manchester United, quer em relação ao baque emocional para a equipe do Liverpool. Boa, Paulinho. E aí, seu Mário, o que você quer saber do PC? Foi feito o sorteio da Champions League, meu caro Paulo César. Real Madrid e Manchester City. Manchester City e Real Madrid. Seria uma final antecipada? Mário, se alguém tinha dúvidas em relação ao sorteio com bolas quentes, jogadas de bastidores ou qualquer tipo de favorecimento, as dúvidas foram dissipadas. Ninguém tem dúvida que as duas melhores equipes do futebol europeu são justamente Real Madrid e Manchester City. Todos pensavam, sonhavam com uma grande final, mas ela não vai acontecer. Os jogos foram definidos para as quartas de final e justamente apontaram em um dos jogos o Real Madrid-Manchester City. E na última vez, justamente jogando nas semifinais, o Manchester City triturou o Real Madrid, vencendo por 4-0. Realmente demonstrando a superioridade na última temporada e tendo agora o Real Madrid a sua revenge. Vamos ver o que vai acontecer. Só que, naturalmente, é um jogo de grande interesse, muito aguardado e para a frustração de alguns, não será a grande final. O Barcelona enfrentará então o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique enfrenta o Arsenal e o Atlético de Madrid enfrenta o Borussia Dortmund. São os outros jogos que compõem as quartas de final da Liga dos Campeões que começam na próxima semana. A todos vocês, as minhas saudações, direto da capital europeia em Bruxelas, e a todos que acompanham pela TV Max, esse Max Sport, as nossas melhores saudações e até a próxima semana. Beleza, vamos para as despedidas? Que amanhã já está quase meia-noite, no Repeteco, meia-noite, eu e o Bocão já completamos aniversário. Então, o Bocão vai dar o boa noite final. O seu boa noite final, Mário Silva. Quero daqui mandar o meu abraço para Ricardo Mazella, velho companheiro de velhas viagens. É verdade. E que fica devendo uma festa. Vou mandar um abraço carinhoso para o Bocão. São a diferença de 15 anos de um para o outro, mais ou menos. O dele foi acidente dele. Mandar um abraço para o Valdir Luiz, Botafoguense, e voltar a falar aquilo em homenagem ao meu netinho que está aqui hoje, que é o meu querido Matheus. Vasco, abre bem os olhos, porque senão vai cair de novo. Até respondeu. Falou de lá. Valdirzinho, quem te mandou um abraço para a nossa querida Marília, que faz um sucesso muito grande na nossa EBC. Gente boa, da melhor qualidade. Ela é filhinha e o marido. Um trio maravilhoso. Ela e o marido são alvinegros. Marília é uma grande figura, uma grande companheira. Mas era meu abraço para você. Aqui, ó. Tudo de bom, muita saúde, muitos anos de vida para você, para o Bocão também, que é uma figura doce. Você é um amigo que eu fiz desde 78, te atura essas irresponsabilidades, essas incoerências, mas tu mora no coração. Bocão, grande abraço para você também, tudo de bom, irmão, e que o nosso Botafogo nos dê alegria até o final. Não pare no meio do caminho, que o elenco está sendo encorpado. Um beijo para você, um abraço para o Mário também. Rapidamente, o perigo que tem um Paraguai no meio. Pelo amor de Deus, não vai mancar, né? Pelo amor de Deus. Bocão, com o Paraguai, sem Paraguai. Feliz aniversário, irmão. Aproveite. Obrigado. Exatamente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês durante esses 5 anos da TV Max, do programa Max Esporte. A todos que nos assistem aqui.
passaram um monte de pessoas, algumas já se foram, e evidentemente o nosso aniversário tem que ser, a gente tem que compartilhar com os nossos amigos aqui. Valdir, muito obrigado, Mário Silva. Eu vou estar amanhã um pouquinho no Taberna da Vila, só para comemorar sozinho. Ih, que beleza, hein? E no domingo, dia 24... Aí eu ligo para ele, Valdir, Mário, Bocão, vamos fazer o programa? Aí ele fala, não, tem um atendimento. Eu falei, pô, então tá bom. Nós rompemos a sociedade, eu e Bocão rompemos a sociedade. Muito problema aquela sociedade. Mas no domingo, dia 24, gostaria da presença de todos vocês, que eu reservei lá no Taberna da Vila, a partir de 12h30, 1h da tarde, um sambinha para tomar um negocinho lá, escutar um sambinha. Eu gostaria muito da presença do Mazela com a Lena, do Valdir Luiz com a sua esposa, o Mário Silva também. Se puderem estarão todos convidados. Vamos combinar. E a amizade continua, hein? Vamos combinar. Vamos combinar. O Mário é chegado a uma festinha, tá pegando meu pé, você vai quebrar o galho para mim, Bocão. Vai levar o Mário e Dona Maria Tereza para poder não ter problema. Juro por Deus, eu gostaria muito da presença de vocês, cara. Eu ia mas ela tem que ir, senão vai dormir, não perturba não. Vai dormir, Mário. Vai, gente. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho. O programa foi totalmente diferente. Eu fiz uma pauta, quis pautar os caras. Foi que nem o Diniz. Não quer pautar todo mundo, não conseguiu pautar ninguém. Eu pautei, ninguém respondeu. Eu espero que você tenha gostado do programa ao lado do Mário Silva, do Otávio Bocão e do Valdir Luiz. Uma ótima semana e nos vemos terça-feira. Parabéns. Se Deus assim permitir, ele quer, para mais uma edição do Max Esporte. Parabéns, Bocão. Parabéns, Mazelão. Parabéns, Thiagão. Beijo, filho. A gente vai em frente. Hoje foi um programa meio social, mas semana que vem a gente volta com tudo. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com